Pronto, vamos lá então. Lag BaOmer, do ponto de vista mais, vou falar assim, o que mais se fala a respeito dessa data é que em Lag BaOmer, no dia 33 da contagem do Omer, os alunos do Rabino Akiva pararam de morrer. Conta-se que o Rabino Akiva tinha 24 mil alunos. O Rabino Akiva era um homem que viveu num período posterior à destruição do Segundo Templo. É um homem que até os 40 anos era um grande ignorante na religião judaica. O Talmud conta, inclusive, que ele dizia que ele odiava tanto os sábios da Torá, que se ele tivesse a possibilidade de morder os sábios da Torá como um burro por quê? Porque a mordida do burro é tão forte que ela consegue quebrar um osso, não é igual a mordida de um cachorro que só perfura, ele morderia. Ele não suportava aquela classe de pessoas. Claro, é uma pessoa que nasceu num período onde você via somente destruição. Você andava, as pedras do templo ainda estavam quentes. Você via ali as brasas ainda. Era revoltante. Era um homem que a sua família era uma família até com posses, uma família que perdeu tudo por causa da destruição que os romanos infligiram sobre o povo de Israel. O pai dele, o pai do Rabino Akiva, era um convertido. Era um soldado romano. E o Rabino Akiva, por uma paixão, vejam que coisa mais interessante, ele se apaixonou por uma moça que era muito rica, chamada Rachel. Essa moça largou tudo que tinha para ficar com ele, mas ela tinha uma condição apenas. Ela disse, eu só fico com você se você se dedicar à Torá. Se você se tornar um estudioso da Torá. Conta, só um pouquinho, conta a nossa tradição que o Rabino Akiva, coitado, ele era um funcionário, ele era um homem muito simples mesmo, ele era analfabeto, até os 40 anos. Conta-se que ele estava ali, andando pelos campos do patrão dele, do Kalba Savua, o pai de Raquel, de Rachel, pensando naquela proposta, ele falou, mas como é que eu, um ignorantão, como é que eu vou conseguir aprender a Torá com essa idade? E ele viu uma rocha. E ele viu que tinha uma pequena goteira naquela rocha. E ele percebeu que havia um buraco, que era feito pelas gotas de água, incessantes. E olhando aquilo, aquele gênio pensou, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E é daí que vem esse ditado, daquela reflexão, daquele pobre homem, que por causa de uma paixão, de um amor, decidiu se dedicar à Torá. Aquele homem saiu basicamente em exílio, ele teve que deixar a esposa, deixar os filhos por ordem da esposa, e ele ficou 24 anos estudando o Torá. E ele se tornou um mestre, e se tornou um grande mestre. E no final das contas ele voltou com 24 mil alunos. Hoje em dia, se a pessoa tem 24 mil alunos, que seja online, já é uma coisa muito grande. Naquela época não tinha online. E a história que eu trouxe em referência ao seu João Medeiros é que quando ele chegou na cidade dele, teve todo um rebuliço. Vai vir um grande rabino aqui na cidade, um gigante, um tzadik. Quem era esse grande rabino? Akiva. E a esposa dele foi lá, a esposa dele queria ver o marido dela. Claro que ele ia para casa, mas antes dele chegar,
Foi aquela multidão toda ali receber ele. E aí a esposa... Tá ouvindo, Luana? Tá ouvindo, Luana? Você é a esposa de Rabi Akiva aí, ó. Seu Rabi Akiva. Tá indo para Israel, Bezrat Hashem. E aquela mulher, a Rahela, ela estava maltrapilha. Foi por escolha própria. Ela quis dar oportunidade para o marido dela estudar, porque ela viu nele um potencial tão grande, e ele foi. E de repente estava aquela multidão ali ouvindo aquele grande homem, aquele gigante, e ela quis chegar mais perto, era o marido dela, e falaram, você não. Você não pode. Você não imagina, uma mendiga vai chegar perto do rabino? De jeito nenhum. E começou aquele rebu, não sei o quê, não sei o quê. E de repente ele viu. E ele falou, abram espaço para ela. Abram espaço para ela. Porque o meu e o de vocês é dela. Tudo é dela. Todo estudo que vocês têm, todo conhecimento que vocês receberam através das revelações que eu trouxe, vem dessa mulher. Que histórias lindas. E ele fez um broche para ela, está escrito. O broche que ele fez para ela se chamava Yerushalayim Shel Zahav. Jerusalém de ouro. É daí que vem o nome daquela música. Ele fez um broche, uma tiara com o desenho de Jerusalém. Broche ou tiara? Não sei. Era um broche. Broche. Broche que põe aqui, tiara. Ah, ok. Não, era para a cabeça. Eu lembro, era broche. Talvez era um broche. Yerushalayim Shel Zahav. Assim começa a história. Tem uma passagem, agora eu estou pensando que Rabi Shimon Bar Yochai realmente aprendeu muita coisa com o Rabi Akiva. Agora eu estou ligando alguns ensinamentos de ambos, são muito parecidos na essência. Tem uma passagem no Talmud que diz que Rabi Akiva e outros grandes sábios, depois que ele já tinha se tornado um grande rabino, eles estavam passando pelas ruínas do templo. E quando eles chegaram ali nas ruínas do templo, o que eles viram? Eles viram uma raposa passando no meio do lugar onde era o Kodesh HaKodashim. O lugar mais sagrado do templo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O que os amigos fizeram? Começaram a se lamentar. Começaram a chorar. O que Rabi Akiva fez? Ele começou a rir. E aí os amigos falaram o quê? Você é fake? Você é hater? Como assim você está rindo da desgraça do nosso povo? E ele falou, não. Porque está escrito que a grande redenção ela vai acontecer depois da destruição, depois de uma grande destruição. Tem um versículo, inclusive, que diz que essa grande destruição terá raposas. O cúmulo é que raposas, shualim, caminharão dentro do lugar mais sagrado do judaísmo, porque ele vai estar em ruínas. E eu fiquei esperando. Enquanto eu não via a coisa chegar no fundo do poço, eu não conseguia sentir esperança a respeito da redenção. Mas agora eu estou vendo que chegou. Isso me deixa feliz, porque daqui para frente é a subida, é a ascensão. Esse era Rabi Akiva. Rabi Akiva aprendeu com o galo. Lembra aquela brachá que a gente faz de manhã? Que Hashem dá a sabedoria para o galo para discernir a escuridão da claridade, o dia da noite. E de uma forma cabalística se explica que Rabi Akiva ensina para a gente, e essa brachá ensina para a gente, que a gente tem que ter a habilidade do galo, que é conseguir perceber a luz mesmo dentro da escuridão. 4 da manhã, 3:30 da manhã, o galo já está vendo os primeiros fachos de luz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro.
Tem uma outra passagem também de Rabi Akiva, quando o rabino dele, que eu não me lembro o nome, não sei se era Rabino Yoshua, ele estava doente, sofrendo muito, sofrendo bastante. E aí, os alunos dele estavam lá, tristes, se despedindo, e todos chorando. E o Rabino Akiva começou a rir. Estava feliz, satisfeito. Aí perguntaram para ele, por que você está feliz? Por que você está satisfeito? Gente, não escrevam, por favor. Não escrevam. Por que você está satisfeito? Com o seu mestre aqui chorando, sofrendo? E ele respondeu, enquanto o seu linho não embaraçava, enquanto o seu vinho não envinagrava, eu tinha medo do seu mundo vindouro. Mas agora que eu estou vendo que o senhor está sofrendo aqui, isso significa que o senhor vai chegar no nível mais elevado, mais desapegado possível dessa realidade material. Por isso que eu estou feliz. Rabi Akiva olhava o depois. Rabi Akiva olhava o processo. Ele não olhava uma situação momentânea como o fim da história. Ele olhava apenas como uma fase. Aliás, eu falei do galo, né? Em algumas aulas eu já falei para alguns dos alunos sobre o interesse que eu tenho na relação dos idiomas e na transmutação das letras, principalmente nas aulas de alfabetização, na última que eu estou dando. A transmutação das letras é algo muito interessante. E eu não tenho dúvida de que tem várias palavras em português, inclusive, que elas têm a origem lá atrás no hebraico. Algumas é óbvio, né? Sábado, Shabat. Mas galo e tarnegol, eu acho que é algo que foge da cabeça das pessoas. Tarnegol, galo. Ambas as palavras têm as letras Gimel e Lamed, ou G e L. O que é G e L? Gol, gal, revelar. E justamente o galo, o tarnegol, eles têm essa capacidade de perceber a aurora, mesmo dentro da mais densa escuridão. Tem um versículo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, de um versículo que eu separei. Salmo 19, 18. Abre gal einai, gal, revela em hebraico. Tarnegol, galo, eles contêm a palavra revela, gal, quer dizer revela em hebraico. E essa palavra tem justamente o valor numérico de 33. Revelar em hebraico tem o valor numérico de 33, que é o nome dessa comemoração. Lag Baomer, dia 33 da contagem do Homer. Vejam o versículo, que interessante esse versículo aqui. Gal Einai, revela os meus olhos. Ve'abita niflaot mitoratecha. Para que eu veja a beleza da tua Torá. Outra coisa muito interessante, que eu e a Jaque percebemos agora, é que tem um trecho da aula que fala sobre Rabi Shimon Bar Yochai, que está justamente na página 33, Gal, da Masechet Shabbat. E não parece que foi forçado a inserção dele lá, porque ele vem de algumas páginas anteriores, também na página 33. Já vamos voltar para essa lousa aqui, para esses versículos. De uma forma mais popular,
e que é realmente o mais importante, Lag BaOmer é marcado por morte. Rabi Akiva, sobre o qual eu falei antes, ele vivia num período extremamente sangrento. O próprio Rabi Akiva foi condenado à morte e queimado vivo, escalpelado pelos romanos, assim como vários outros rabinos da época, que tentaram de todas as formas fazer com que o povo judeu perdesse a sua dignidade, deixasse de lado a sua peculiaridade e se entregasse ao materialismo romano. Eles não aceitaram. Eles pagaram muito caro por isso. Mas Rabi Akiva era um homem que olhava Gal 33. Ele era como o galo. Ele olhava o que vinha depois. Então ele compreendia que a morte física era apenas uma passagem para outra realidade. Mas antes dessa morte, houve uma rebelião. Uma rebelião que teve um judeu chamado Bar Korval, filho da estrela, como seu líder. E Rabi Akiva, que era o rabino dele, ficou tão impressionado com o poder daquele homem que ele pensou que se tratava do próprio Messias, do Mashiach. E Rabi Akiva então se tornou escudeiro. Vejam que coisa. O que era um rabino naquela época? Ele foi pegar o escudo, ele foi pegar as espadas e ele foi acompanhar Bar Korvá nas guerras. E certamente ele levou os alunos dele nas guerras também. E eu não tenho dúvida de que dos 24 mil alunos de Rabi Akiva que morreram, muitos devem ter morrido na guerra. O Talmud diz que 24 mil alunos de Rabi Akiva morreram porque não respeitaram uns aos outros. Ou seja, por falta de união. Aí vem uma outra opinião no Talmud e acrescenta a ideia dizendo que eles morreram através de uma epidemia. Ou seja, que essa epidemia que os vitimou veio por causa da falta de respeito, da falta de unidade. Epidemia do ódio. Epidemia do ódio, a Rabanito está falando aqui. Eu, por outro lado, penso que, por algum motivo, a nossa tradição acabou ocultando uma outra causa meio óbvia da morte desses alunos. Eles devem ter morrido também por causa da guerra. Eles foram para a guerra. Os alunos dele não eram crianças, eram adultos. E se ele foi o escudeiro, certamente vários alunos foram para a guerra. E eu acho que essa mensagem, ela quer falar algo muito mais estrutural a respeito do que levou a essa derrota, que é a falta de unidade. Quando não há unidade, você se torna vulnerável e você sofre derrotas. Então, com certeza, Rabi Akiva, ou melhor, os sábios que vieram depois, compreenderam que aquela derrota perante os romanos, a base dela era a falta de unidade que tinha entre os judeus. E no final das contas, ao invés de se focarem na questão bélica, os nossos sábios preferiram se focar na questão ética, no ensinamento ético e transmitir de geração em geração que o motivo foi a falta de união, que o motivo da morte desses 24 mil alunos foi a falta de unidade. Para quê? Para a gente aproveitar algum ensinamento para as nossas vidas. O objetivo da lembrança, da memória no judaísmo, não é o cultivo da memória simplesmente, mas é um cultivo da memória que traga o aperfeiçoamento para o presente e para o futuro. Então, por isso, na minha opinião, eles deixaram um pouco de lado a questão histórica, pontual da guerra. O que aconteceu no dia de Lag BaOmer, no dia 33 da contagem do Homer? Diz a tradição que naquele dia pararam de morrer os alunos de Rabi Akiva daquela epidemia, ou seja lá do que. Talvez junto com as quedas na guerra veio também uma epidemia, é muito possível, porque você tem condições sanitárias muito piores no momento de guerra, você tem cadáveres, você tem muito mais uma situação muito mais propícia
para difusão de doenças. Mas, enfim, dizem que parou a epidemia no dia 33 do Homer, e por causa disso, comemoramos esse dia com muita alegria. Eu digo, bom, isso ainda não seria motivo suficiente para se comemorar o dia com alegria? Imagina a gente comemorar o dia seguinte ao dia do Holocausto como um dia de alegria. Porque parou o Holocausto. Não. Não é um dia de alegria. É um dia de memória. E o que é curioso é que é justamente no dia, já que, confere isso para mim se eu não estou enganado, é dia 18 de Iyar, não é? Se alguém quiser conferir aqui, por favor. Dia 18 de Iyar. E dia 18, o número 18, no calendário judaico, desculpa, na linguagem judaica, o número 18 é uma alusão à vida, justo à vida. Agora, o que aconteceu com Rabi Shimon Bar Yochai? Aonde é que ele entra nessa história? Está escrito no Talmud que os romanos chegaram a um nível de agressividade, a um nível de maldade, a um nível de opressão tão grande que ninguém mais queria estudar Torá. As pessoas tinham medo. As pessoas eram queimadas vivas. As pessoas eram escalpeladas. Imagina que esses eram espetáculos públicos na rua, como tivemos na Inquisição, como tivemos com os nazistas. Isso vem lá de trás. E muitos ainda tentavam estudar a Torá, fugiam para as florestas, se escondiam. Ana Júlia. Gente, as pessoas precisam tomar cuidado e não mexer na transmissão. Olha como atrapalha. Ana Júlia, eu vou ter que te tirar da transmissão. Não sei nem o que fazer agora. E você entra de novo. E não mexe mais, por favor. Ou eu vou te pedir para sair da transmissão, Ana Júlia, e voltar depois. Que você... Aqui. Pronto, voltou ao normal. Gente, evitem mexer, não tem por que mexer em nada, tá bom? O que aconteceu naquela época, então, é que a transmissão do rabinato, inclusive, ficou ameaçada. E acreditem, sobraram somente 5 alunos do Rabi Akiva, 5 alunos em geral, que receberam a transmissão, a Smihá, igual está escrito na Torá, que Moisés colocou as mãos na cabeça de Yoshua, de Josué, para transmitir para ele o posto, o cargo. Smihá, que é o diploma rabínico que nós recebemos, ele significa o apoio, o suporte das mãos. Então, só sobraram 5 rabinos naquela época, 5 jovens que tiveram a coragem de desafiar todos os perigos que incluíam morrer queimado vivo, escalpelado, e receberam a Smihá. Um deles foi o jovem Shimon Bar Yochai. Shimon, filho de Yochai. Aqui tem uma passagem muito interessante no Talmud. E a passagem conta o seguinte. O meu áudio ficou baixo? Gente, o meu áudio está baixo? Não, o problema é com você, Hugo. E a passagem conta o seguinte. Que tinham alguns rabinos importantes, que eles estavam escondidos
conversando sobre os romanos. E um dos rabinos falou, olha só, as obras que os romanos fazem aqui são boas. Eles fazem casa de banho, eles fazem pontes, eles fazem estradas. São boas as obras que eles fazem. Um outro rabino ficou quieto. Um outro rabino, que era convertido, ele ouviu e não falou nada. E o rabino Shimon Bar Yochai, ele criticou os romanos e ele disse o seguinte, ele disse, não se iludam. Os romanos, tudo o que eles fazem é para o bem deles. Eles fazem as estradas para eles. Eles fazem as casas de banho para eles. As pontes para eles. É tudo para eles. Não se iludam com Roma. Rabi Shimon Bar Yochai aqui, ele estava praticando exatamente aquilo que o seu mestre, Rabi Akiva, fazia. Não olhe só aquilo que está na superfície. Não caia nos noticiários. Não caia no marketing. Olha para trás. Olhe além. Roma, sabia o grande Shimon Bar Yochai, era uma farsa. Era hipocrisia. E maus tempos viriam. Aquele rabino que era convertido, ele provavelmente era romano. Porque vários romanos se converteram ao judaísmo naquela época. Inclusive o pai do próprio Rabi Akiva. Por isso que eu digo que essa farsa que a gente tem aqui hoje no Brasil, em vários países, essa farsa institucional, que tenta colocar a conversão como algo completamente estranho à nossa história, ela é desmontada na primeira página que você pega do Talmud ou das Escrituras. Ali você tinha muita gente convertida ao judaísmo. E esse homem, provavelmente por ele ser romano, ele comentou isso com as pessoas erradas. Então essas pessoas pegaram aqueles rabinos e perseguiram eles. Aquele que falou bem, obviamente, eles não perseguiram. O que ficou quieto, eles prenderam. E o rabino Shimon Bar Yochai, não escrevam, por favor, gente. E o rabino Shimon Bar Yochai foi perseguido e falaram, a gente vai te matar e vai te queimar. Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero construir em cima de tudo que a gente falou até agora, do número, o número Gal, que é o 33, cuja palavra formada por esse número significa revelar. A revelação é exatamente o poder de perceber para além da imagem ou para além da letra. É justamente a capacidade que Rabi Akiva, aquele homem que até os 40 anos, ele viveu na superfície, e dos 40 em diante, ele revelou. E o número 40 tem a ver com essa história também. Eu espero conseguir transmitir o porquê. É justamente a capacidade que levou Shimon Bar Yochai a perceber o erro de Roma. Gente, hoje em dia é muito fácil falar mal de Roma, mas naquela época não era tão óbvio. Poucas pessoas sabem, mas Roma foi aliada dos judeus. Sabe quando? Hanukkah, quando os helenistas da Síria, Antíoco, ele quer perseguir os judeus, Roma mandou um aviso para ele. Roma falou, não, claro que não. Roma não queria ver o novo império, ou o velho império grego, helenista se recuperar. Mas eles ficaram do lado dos judeus. Roma não proibiu a religião judaica, minha gente. O judaísmo era permitido em Roma. E a suposição de Rabi Akiva, Bar Korva e companhia de que eles podiam vencer Roma no braço é porque a quantidade de judeus que haviam em Roma era gigantesca. Então eles pensavam que podia ter uma sublevação de judeus, porque os judeus eram tolerados em Roma.
Alexandria, que era uma cidade também romana, tinha uma quantidade gigantesca de judeus. Então eles pensaram, a gente pode ir contra Roma. Roma não era tão mal, mas o Rabi Shimon Bar Yochai, ele era Hanoten Laser Vivina, ele era como galo. Ele via a luz de dentro da escuridão. Ele via o sentido da coisa para além da manchete. Aliás, tem uma outra passagem no Talmud também, voltando um pouquinho a Rabi Akiva, que diz que uma vez Rabi Akiva estava andando na rua e ele com os colegas dele ouviram Kol Hamoná Shel Romi. Lembra disso, Jaque? Era uma aula, não lembro de quem. Rav Medana, ou daquele Rav Manuel Teila, lembra? Acho que era do Rav Manuel Teila. Kol Hamoná Shel Romi. O que quer dizer isso? A voz das multidões de Roma. E de onde vinha aquela voz? Dos estádios. De um estádio. É como hoje. Você começa a ouvir a voz vindo do estádio de futebol, do Morumbi, do Pacaembu, do Maracanã. Aquela voz. E todo mundo triste, ouvindo a voz de Roma. E o Rabi Akiva feliz, ele falando, enquanto a gente não chegou lá no fundo, que esse é o fundo, a gente não vai começar a subir. A redenção, a verdadeira redenção, ela só vem depois que você chega no fundo. Depois que você percebe o quanto tudo aquilo que brilhava, o quanto tudo aquilo que mais maravilhoso parecia e que te desviava da essência, não era a não ser ouro de bobo. Aí você vai começar a chegar à luz. Muito bem. Shimon Bar Yochai, junto com o filho dele, se exilaram. E eles foram para uma caverna. E naquela caverna, gente, que interessante. Uau, 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 uau. Naquela caverna, eles tiveram que se esconder e eles ficaram escondidos durante muitos anos. Durante 11, 12 anos eles ficaram escondidos ali. E se conta que para rezar eles tinham uma roupa, mas eles não podiam se sujar. Então conta que eles adquiriram um hábito extremamente rígido. Qual era o hábito? Eles se enterravam até o pescoço para não ficarem nus e ficavam o dia inteiro viajando mentalmente. Quem conhece um pouquinho de meditação, que inclusive tem bastante na Kabbalah, sabe o que isso pode significar? Pode ser que, provavelmente, pelo que diz o Zohar, pelo que diz o Hidrazuta, eles tiveram experiências transcendentais. Não era só um estudo intelectual. Eu rio quando as pessoas dizem assim, eu pergunto, o que Moisés fez no Monte Sinai? As pessoas respondem, ficou estudando 40 dias. Eu falo, meu Deus do céu, quanta ignorância espiritual. O que Moisés diz a respeito dos 40 dias que ele ficou ali? Ele diz, água não bebi e comida não comi. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele estava num estado diferente. Ele estava num estado um tanto quanto semelhante, próximo da morte física. Seu Baruch e Dona Luzia, Shalom, queridos. Queridos. Ou seja, muitas das experiências que eles tiveram ali, com certeza não foram só experiências intelectuais, mas foram transcendentais. O que eu fiquei feliz? Tem uma coisa que a tradição diz que é muito... Gente, não dá para aumentar o meu som. Tem algumas coisas que a tradição diz. A gente não entende por quê, mas os meus alunos sabem. Como é que eu presto atenção no detalhe? Muitas vezes a gente tem que entender que às vezes o detalhe não vem para contar um detalhe, mas ele vem para revelar outra coisa. Através da numerologia, não qualquer numerologia, que tem muita bobagem, muita falsidade, muita imaginação travestida de conhecimento. Ou através da relação entre as palavras.
Afinal, o que diz a tradição a respeito da alimentação de Rabi Shimon Bar Yochai? Jaque, o que Rabi Shimon Bar Yochai comia na caverna? Haruvim. O que é isso? É aquele que tem lá no sítio. Haruvim. Como é que chama? Eu acho que o Jeff vai escrever. Alfarroba. Alfarroba, obrigado. Ângelos deu alfarroba pra gente, verdade. Boa, todo mundo está escrevendo, alfarroba. Vejam a palavra haruv, alfarrova. É semelhante. Para mim é semelhante, talvez. O que me importa qual comida eles comeram? Qual seria o singular da palavra haruvim? Haruv. O que quer dizer haruv? Destruído. Eles se alimentaram da destruição. Onde que a gente vê uma palavra muito parecida com essa, com as mesmas letras que essa palavra? Quem lembra? Haruv. Eu acho que pelo número de pessoas que a gente tem aqui, a gente vai conseguir. Alguém vai conseguir. Haruv. Ou vai? Para ficar mais parecido com a palavra que eu quero, eu vou aportuguesar. Harub. 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 Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Horev. Qual é o nome do Monte Sinai? O outro nome bíblico do Monte Sinai? Horeb. O que quer dizer Horeb? Destruição. Dizem alguns dos nossos Rahamim, dos nossos sábios, eu não lembro quem, mas eu já ouvi uma explicação muito interessante. Por que o Monte Sinai tem o nome de Sinai? Um aluno meu que na época, acho que ele tinha, quantos anos? Sei lá, 9 anos, ele me chamou a atenção para isso. Michel. Ele falou, presta atenção, Sinai parece com a palavra Sené. Sené é o arbusto, aquele que pegou fogo e não queimou. Sené, Sinai. A partir de então me convenci. A sarça ardente, Sené. Haruv. Por que o Monte Sinai ele tem uma palavra relacionada com destruição? E a resposta é um tanto simples. Para a gente fazer uma construção perfeita, muitas vezes, antes, a gente tem que chegar na destruição. Senta e ouve isso. Isso. Uma construção verdadeira e perfeita, muitas vezes, tem que vir depois da destruição. Por exemplo, vamos dizer que eu me construo. Vamos dizer que eu faço uma carreira. E eu me torno, por exemplo, um jogador de futebol de muito sucesso. Eu vivo a vida inteira fazendo isso. Vou até os 80 anos de idade, 90, 100 anos, faço propaganda de futebol e morro. Foi perfeita a minha vida como jogador de futebol. Mas será que esse era o meu limite? Será que esse era o meu potencial? Todo o meu potencial se limitava a chutar uma esfera dentro de um retângulo forrado por uma rede? Então imaginem só uma situação em que, ok, o cara foi um jogador de futebol de sucesso e de repente acontece alguma coisa que faz com que ele perceba que aquilo não era nada em relação ao potencial dele. Acontece uma doença, acontece alguma coisa. E de repente ele se desconstrói. Estão usando bem aqui o termo. Ele se desconstrói.
Mas quando ele se desconstrói, ele não vai começar do zero como outras pessoas. Ele já vai começar tendo compreendido a armadilha da vaidade, a armadilha da ganância, a armadilha da competitividade. Então, meus amigos, a construção que ele vai fazer é uma construção desde os alicerces. A destruição verdadeira te leva até os alicerces. E por isso o Monte Sinai também é chamado de Horev. São as 3 letras da palavra destruição. Esse é o Shoresh. Shoresh, source, em inglês. Raiz, em português. RS. Se trocam. O Shoresh da palavra Sinai, Horev, é destruição. E o Shoresh da palavra Haruv, o significado da palavra Haruv, que é alfarroba, é destruído. Eles se alimentam daquilo. Meus amigos, eles vão ter que enfrentar Roma. Roma, talvez a encarnação de algumas das qualidades mais difíceis de lutar contra ela. Gente, Roma não é o Egito que manda o chicote e acabou. Roma tem pão e circo. Roma tem pão e circo. Roma ilude. Roma maquia o sofrimento e te vende ele como um grande prazer. Roma coloca as pessoas para discutirem de forma democrática. Mas a estrutura do pensamento já está pré-definida. É o pão e o circo. É o endeusamento dos seus reis. Ah! A nossa religião está perdendo a fé? Não tem problema. A gente pega dos judeus. A gente tira a essência. Tira a essência dela. Tira a alma dela. Deixa só o corpo. E sopra nela o nosso espírito. O mesmo espírito. O espírito da passividade do povo, o espírito do show, o espírito do reino, o espírito do culto e da terceirização. E a gente se apodera assim, inclusive, na religião deles. Que ruim, não é verdade? Eu não diria ruim, eu diria desafio. E é um desafio que, se nós soubermos lidar com ele, nós nos alimentamos. Haruv. A gente se alimenta do desafio. Quando eu falo a respeito disso, por exemplo, eu não posso deixar de pensar sobre o nosso movimento. Não posso deixar de pensar nele. O que é o nosso movimento? É um movimento que ele vem no esteio de uma das maiores destruições que o povo judeu sofreu na história, que foi a Inquisição, que foram as conversões forçadas. Onde que a gente chegou por causa disso? Se a gente olhar naquele momento, como é que estavam os judeus? Por que eles chegaram naquilo? Será que os judeus não estavam divididos demais? Será que os judeus não tinham levado a sua condição de elite intelectual e de elite financeira, talvez para um lado que não era o lado ideal, para o lado de emanarmos luz? E talvez por conta disso o povo acabou aderindo às perseguições? Tem um livro que se chama Shevet Yehudá. Quando a Jaque foi para Israel, agora eu pedi para ela procurar, não achou em nenhum lugar, né, Jaque? O livro Shevet Yehudá é um livro de um judeu da época da Inquisição, das conversões forçadas. E lá ele faz uma crítica a respeito do elitismo dos judeus de Portugal e Espanha. Da forma como eles se comportavam de um modo muito opulento. E eu não estou justificando os crimes da Inquisição de modo algum. Os crimes deles, assim como dos nazistas e etc., passaram todo o limite.
Mas eu estou dizendo que, às vezes, a gente chega em situações que a gente precisa da destruição. E somente nos alimentando, haruv, da destruição, a gente consegue chegar na verdadeira construção. No Senê, no Sinai, onde nem mesmo o fogo consegue destruir a madeira. Hoje, por exemplo, eu vejo esse movimento, eu falo, meu Deus do céu, esse movimento provavelmente, quem sou eu para falar isso? Quem sou eu para falar isso? Mas pela lógica, pelo menos, ele é um tikkun. Ele é uma retificação de todo tipo de soberba, de todo tipo de elitismo que a gente possa ter praticado no passado por conta das virtudes que a gente ganhou, das benesses intelectuais que a gente tem como judeus. Porque hoje o que acontece? De repente a gente está vendo pessoas de todas as camadas sociais aqui. Tem pessoas da periferia, aqui tem pessoas que moram na favela, aqui tem pessoas ricas, financeiramente, intelectualmente. Aqui tem pessoas de todas as cores. Aqui tem pessoas que não seriam, talvez, admitidas em várias sinagogas naquela época. Hoje também, mas hoje o fim está chegando. O fim disso está chegando. E talvez, justamente através dessa penetração que o judaísmo ganha em todas as camadas econômicas, sociais e étnicas, por causa do sofrimento, por causa das conversões forçadas, por causa da perseguição, talvez é justamente através do sabermos nos alimentar desses elementos aparentemente destrutivos que nós vamos conseguir erguer o verdadeiro templo. Porque enquanto a gente não chegava na favela, enquanto não tinha alguém na favela falando, eu sou judeu, seja por sangue, ou seja por convicção, a gente não ia conseguir realizar aquela meta para o qual o povo judeu está destinado desde o início, que é levar a luz. A luz ela tem que chegar em todo lugar. A favela não pode ser privada da luz. Ao contrário, talvez um lugar onde tenha menos acesso à educação, ao contrário, é lá que a luz tem que chegar. Onde tem pobreza, onde tem carência, necessidade, é lá que a luz tem que chegar. Mas não chegava. Por alguns motivos. Talvez por compreendermos errado o nosso papel, povo escolhido. Eu não tenho dúvida de que é povo escolhido. Vocês sabem, antes eu tinha receio de falar isso, não gostava. Hoje eu não tenho dúvida. Mas é povo escolhido para quê? Para uma missão muito grandiosa. A missão de servir os demais povos, de servir a humanidade. Mas muitos judeus confundem. E, vamos lá, muitos dos que estão se tornando judeus agora também se confundem. Eu estou vendo gente convertida, que nasceu na periferia, hoje, nos denunciando, porque nós estamos aceitando pessoas que talvez não sejam descendentes. Gente que nasceu na periferia, que não tem ascendência judaica nenhuma. Então, o que acontece? Muitas vezes essa qualificação de povo escolhido acaba sendo compreendida de uma forma completamente errada como povo melhor. Não é melhor. Como eu sempre falo, nas escrituras, o homem mais elogiado das escrituras não era judeu, não era israelita, não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. É Jó. Jó não era judeu. É o homem mais elogiado nas escrituras. Como eu sempre digo, a nossa linhagem messiânica, a nossa linhagem mais pura entre aspas, ela vem de uma convertida, de uma mulher do povo proibido, do povo de Moabe, Ruth, de um povo que tem origem no incesto entre Lot e uma de suas filhas.
Como eu sempre digo, as pessoas adoram falar de Messias nas Escrituras. Mas o único, talvez um dos únicos que são chamados de Messias pela Escritura era um rei pagão. Cores, Ciro, que é utilizado pelo Eterno como instrumento. Então, como Pedro está falando, povo escolhido é uma responsabilidade. Não, tem bênção também nisso, não tem dúvida que tem bênção. Só que faz parte da bênção de ser desse povo. Isso aqui eu não recebi, isso aqui eu recebi de herança do meu pai, dos meus pais. A casa dos meus pais tem mais livro do que aqui. Eu recebi esse livro aqui do meu bisavô. Só que faz parte de ser desse povo, é uma bênção. Mas é uma bênção que tem que ser multiplicada, que tem que ser transformada num bem comum para toda a humanidade, como está em todos os nossos profetas. E eu digo para vocês, eu fico pensando nessa questão de se alimentar da destruição, que provavelmente não teve nenhuma geração, não, eu não vou falar provavelmente, dessa vez eu vou ser categórico, não teve nenhuma geração como essa, ou que chegasse aos pés dessa, que o povo judeu pudesse levar a sua luz, levar a mensagem engrandecedora para toda a humanidade. Porque hoje a gente tem judeus no fundo do fundo do fundo da periferia, assim como a gente tem judeus no topo do topo do topo das coberturas. Hoje a mensagem pode chegar graças, me dá até um pouco de receio de falar isso, mas graças à Inquisição. Graças ao exílio, graças à dispersão. Já teve um rabino, e eu citei ele várias vezes. Amar Rabi Elazar, falou o rabino Elazar. Lo higla kadosh baruch hu et Israel ben almot, o Todo-Poderoso não exilou o povo de Israel entre as demais nações, a não ser para que a eles se somassem prosélitos, convertidos. Isso está no Talmud. Isso não está nos ensinamentos humanistas do Rabino Ventura. Isso não está nos ensinamentos politicamente corretos de algum rabino moderno. Isso está no Talmud. Aqui está citando o Talmud. Rabino Yoshua, o Rabino Elazar, perdão, será que é o filho do Rabino Shimon Bar Yochai? O filho dele era Rabino Elazar. O Rabino Yoshua, ele via dentro da escuridão, ele compreendeu a escuridão, ele olhou, isso é um breu absurdo, mas assim como o Galo 33, ele olhou para frente e ele percebeu a luz que vinha dessa escuridão. Mas eu acho que, meu Deus do céu, não teve nenhuma vez em que a gente esteve tão misturado com as outras nações como hoje em dia. Não teve. Ou melhor, desde a época da Inquisição, a gente talvez teve, mas a gente não tinha esse conhecimento das pessoas começarem a descobrir eu sou. E talvez é em relação a esse momento que o Rabino Elazar explica ao profeta Oséias, dizendo que toda a meta era resgatar um monte de gente. Isso é se alimentar do Haruv. Por isso que esse detalhe aparentemente tão insignificante da história foi perpetuado. Com o que eles se alimentavam? O que me importa com o que? Se alimentavam com tapioca, com macaxeira, se alimentavam com temaki, se alimentavam com maçã, com doce de leite, pão de queijo. Não, o Haruv. Vamos indo para o fim, que daqui a pouco a gente tem aeroporto. Daqui a pouquinho estamos chegando aí, hein, Jeff? Jeff e companhia. Campina Grande, se Deus quiser, para Lago Baomer. Que alegria. Que alegria.
Só não vou me alimentar de matuta dessa vez. Que ano passado deu minha cabeça no avião. Eu voltei formigando. Meu Deus, deu até medo. Foi Lag BaOmer. Qual é o outro motivo, gente, como é maravilhoso esse ensinamento? E já vamos para a conclusão. Qual é o outro motivo pelo qual a gente comemora Lag BaOmer? Rabi Shimon Bar Yochai, isso está contado no livro Hidrazuta. Desculpa, é o Hidrazuta? Cadê os amigos do Hidrazuta? Mas não é o Hidrazuta. Deixa eu ver qual é. Tá aqui. Aqui. É alguma coisa do tipo. Está contado aqui a respeito do falecimento dele. No dia do falecimento dele, ele chamou os alunos e ele falou: hoje estou partindo. E as pessoas começaram a entrar na casa dele, entrar na casa dele, entrar na casa dele, aquele homem santo, aquele gigante, que juntamente com seu filho tinham conseguido restabelecer a tradição judaica, a fé judaica, os valores judaicos, que tinham sido quase obliterados pelos romanos. Ele estava prestes a partir. Aliás, faltou uma parte muito importante, antes dele partir. Depois que ele ficou cerca de 11 ou 12 anos na caverna com seu filho, gente, ele desconstruiu tudo. E ele reconstruiu os fundamentos. O que significa reconstruir os fundamentos? Significa revelar quem é você. Revelar de onde você veio. Aquele homem que lá atrás tinha percebido que não são as saunas, que não são as casas de banho, que as pontes, que não são as estradas, que a parte superficial de Roma não era positiva, era uma essência falsa. Ali, com tantos anos de meditação, de estudo, de reflexão, ele chegou a uma conclusão parecida ao próprio respeito. Assim como as pontes, as estradas não são a essência, as nossas pernas também não são. Assim como as casas de banho não são a essência, o nosso corpo também não é. Ele saiu daquela caverna, ele e seu filho, completamente espiritualizados. Bom isso, gente? E aí o Talmud conta que de repente eles olharam para o homem carpindo. Olharam para o outro homem arando. Olharam para um outro homem plantando. E Rabi Shimon Bar Yochai falou o quê? Esses homens estão abandonando a vida eterna para se ocupar com a vida momentânea? Que absurdo. E conta o Talmud, na minha opinião, numa linguagem metafórica, que saiu um fogo dos olhos dele e fuzilou aquele homem. Todo mundo que eles olhavam, fuzilavam, queimavam tudo, queimavam as plantações, queimavam as pessoas. O que significa isso? Para mim significa muito simples. Eles queimavam do ponto de vista conceitual. Isso aqui não vale nada. E matavam. E veio uma voz celestial, uma Bat-Kol, e disse: vocês saíram da caverna para destruir a minha criação? Voltem. Vocês estão vendo luz demais. Vocês viram luz demais. Mas para ver essa luz, vocês tiveram que sentir as trevas no próprio corpo. Qual que é o objetivo da criação? A gente estudou lá em Bereshit, lá em Gênesis. Kadosh Baruch Hu criou esse laboratório. Criou essa realidade, como fala quando não é verdadeira? Igual existem tecidos, existem materiais que são
criou essa realidade virtual, digamos assim, sintética, boa, Liceta. Criou essa realidade sintética com um objetivo importante. Colocar as almas em uma situação onde elas possam ser desafiadas, em uma situação onde elas tenham que fazer escolhas. E por isso que o Eterno criou a escuridão. A escuridão é necessária. A luz é necessária. Mas a escuridão é necessária para você escolher a luz, para você compreender a luz. O contraste é necessário. Gente, não coloque em comentário. Cláudio, por favor. Conversas paralelas agora não são bem-vindas. Em nenhuma aula. A luz é necessária. Mas a escolha da luz só acontece quando se percebe, se compreende a escuridão, quando você é confrontado pela escuridão. Shimon Bar Yochai e Elazar, parabéns, vocês conseguiram descortinar a realidade. Mas vocês não têm o direito de condenar aqueles que ainda não conseguiram. Cada um tem que seguir o seu processo. Como eu sempre falo nas nossas aulas, Abraão não caiu de paraquedas no Monte Moriá, no topo. Ele caminhou décadas e décadas para chegar até ali. Ele questionou, ele perguntou, ele foi confrontado, sua fé foi confrontada. O Eterno chacoalhou ele para que ele colocasse suas dúvidas para fora. Não é isso que a gente vê nos estudos? Volta para a caverna. Os dois voltaram para a caverna. E quando eles saíram dali, eles saíram no equilíbrio. Esse laboratório chamado realidade física tem uma função importantíssima na formação de cada um. E cada um tem um nível diferente. E cabe a nós ajudar a qualificar as pessoas, cada uma de acordo com a sua situação, de acordo com o seu nível. E diz o Talmud que ele e o filho dele começaram a estabelecer novamente o ensino, começaram a qualificar as pessoas, e eles formaram seguidores, mestres, que se espalharam pelo país, e colocaram a coroa de volta no seu lugar de origem. Gigantes, 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 gigantes. Mas um gigante também tem perigo. Também corre riscos de condenar, de queimar todo mundo com o olhar e dizer: o quê? O quê? Volta para a caverna. Não é para isso que você se qualificou, para desqualificar os outros. E depois chega o grande dia de Lag Baomer. Vejam que coincidência. O dia da revelação. E quando o Rabi Shimon Bar Yochai está deitado com seus alunos ao redor, o livro, o Zohar, relata que chegaram as almas dos justos. E ele começou a ver várias almas chegando ali, a própria presença divina. E ele então começou a revelar coisas que ele nunca tinha revelado, que fazem, de acordo com a tradição, parte da essência do Zohar. E ele pediu algo muito importante. Ele pediu que os alunos não chorassem. Ele pediu que os alunos cantassem. Ele pediu que os alunos comemorassem aquela data. E assim, em meio a lágrimas, a cânticos, a danças, a fogueiras. A fogueira, ela simboliza a luz. A luz é a Torá. A luz é o conhecimento. A nobre alma daquele gigante partiu. E ficou a mensagem. A mensagem num momento muito importante. E ele sabia o quão importante era aquele momento. O povo de Israel estava à beira de um precipício chamado Roma. O povo de Israel estava à beira do seu maior desafio. E Rabi Shimon Bar Yochai provavelmente sabia disso. E o que ele queria ensinar para a gente é que a morte não é o fim. O que ele queria ensinar para a gente é que a destruição pode ser um alimento. Porque às vezes é só a destruição que te leva até o alicerce, para que você possa se construir de uma forma adequada. Isso
em relação a relações, marido e mulher. Isso em relação, muitas vezes, a relação pais e filhos. Isso em relação ao relacionamento humano de uma sociedade, de um povo. Eu acredito muito que a gente está passando por esse momento de reconstrução dessa relação dentro do povo judeu. Eu acredito demais. Eu conto com vocês como parceiros ativos, porque isso não é trabalho para uma pessoa só, nem para duas. Isso, principalmente, como ponto de partida para a pessoa para consigo mesma. É a caverna. É voltar para a caverna. E é se alimentar da destruição. O que é a depressão? Muitas pessoas, claro, a depressão é uma experiência ruim. Mas a depressão, muitas vezes, é a reação de uma alma que não está satisfeita com a pequenez que é oferecida para ela, mesmo que inconscientemente. E aí ela vai lá no fundo. É desagradável a experiência de ir para o fundo. Mas é uma experiência que, se for bem aproveitada, nos qualifica a reconstruirmos os alicerces. Não é à toa que Adão e Eva, Caim, Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, o povo de Israel foram sempre castigados. Essa é a palavra certa. Porque é derivada da palavra castidade. Sempre receberam a oportunidade de se tornarem castos, de se purificarem através do exílio. O que é o exílio? O exílio é você sair da sua zona de conforto. O exílio faz com que você fique sozinho, com que você não se veja mais a partir do prisma que os outros te veem, que você não se compreenda a partir das expectativas e da projeção dos outros. O exílio é um instrumento de castificação, de purificação absurdamente forte. José, Yosef Atzadik, era um diamante, era um brilhante, de um brilho incomensurável, mas ele era muito bonito, ele era muito vaidoso, ele era muito talentoso, ele era muito carismático. Um dos maiores presentes que ele recebeu do Criador foi ter sido mandado para a prisão, para o poço, para a caverna. Ali ele se encontrou, ali ele voltou a si, para a depressão, o buraco. E a mesma coisa a caverna de Rabi Shimon Bar Yochai. Agora, a grande mensagem é que depois que você sai da caverna, não condene os outros, respeita o tempo dos outros e use da sua luz para ajudar eles a iluminarem o caminho deles. Que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. E a grande mensagem, concluindo agora, de Rabi Shimon Bar Yochai e de Lag BaOmer, é que a morte não é o fim. A morte é só um meio, porque a vida física é um meio para que a gente possa encontrar a verdadeira iluminação. E parte dessa iluminação a gente consegue quando a gente se alimenta da destruição e não se deixa destruir. Isso é Lag BaOmer. E por isso que essa festa é tão querida. É tão querida. Ela está tão... Mesmo que ela não tenha, talvez, alicerces tão fortes, históricos, mas o emocional, o psicológico, a verdade dela está no psicológico, está no emocional. Essa é a grande verdade. E é essa verdade que deu força para o nosso povo chegar até onde chegou e estar aqui hoje de pé, junto com vocês, somando a essa realidade maravilhosa. É a grande verdade que a Neshama de Rabi Shimon Bar Yochai, de Rabi Eliezer, seu filho, Rabi Akiva, de Rachel,
seja mais e mais e mais iluminada e abençoada, e que todo esse nosso estudo seja Elui Nishmatam, elevação das almas daqueles grandes tzadikim que trouxeram para nós essa visão naquele momento tão difícil, e que nós sejamos dignos de fazer jus a essa mensagem e de levar isso não somente para as nossas vidas particulares, quando a gente passar pela depressão, mas que a gente compreenda talvez a história, esses 14 séculos de depressão, como uma qualificação coletiva, para que a gente pudesse, como coletivo, chegar em todos os recônditos da humanidade. E vocês são os braços, são as bocas, são as almas dessa grande revolução. Amanhã a gente comemora Lag BaOmer. A gente comemora normalmente fazendo fogueiras, cantando, dançando. Eu vou fazer uma transmissão ao vivo da nossa comemoração para quem não estiver em comunidade, para que comemore com a gente. A gente acende velas em homenagem àqueles que foram grandes luzeiros, que trouxeram a luz para a gente. A vela tem um simbolismo muito bonito no judaísmo. O que é a cera? A cera é a matéria, é o físico. O que é o fogo? Aquilo que consome, é a energia. A vela é uma metáfora da alma, que brilha, que traz a luz. O corpo se consome, mas a essência, ela não acaba. Ela talvez desaparece momentaneamente, mas a essência do fogo é sempre presente, está sempre acessível. A gente comemora cantando, agradecendo, refletindo e tomando boas decisões. Boas decisões não somente para nós, mas para todo o movimento, para toda essa luz que viria depois que as vozes de Roma começassem a baixar. E hoje claramente está acontecendo isso. Não acho que é um acaso. As vozes de Roma estão baixando. E vocês estão voltando. Mas que seja, como diz Isaías, pelo bem de todos. Eu lembro sempre daquele versículo onde Kadosh Baruch Hu diz: chegará o dia que eu chamarei o Egito, de meu bendito povo, e a Assíria de obra de minhas mãos. E que seja assim com todos os povos. Que essa é a verdadeira meta. Essa é a verdadeira meta. Essa é a verdadeira vitória. Eu quero dar as boas-vindas para os amigos. Eu peço que escrevam aqui de Fortaleza, de Ribeirão Preto, de Rio Claro. Tem mais outra comunidade que eu não lembro o nome agora, mas eu acho que é do Macapá ou do Amapá. Porto Alegre. E todos que estão em Vila Velha, Paris. O que é PVH? Escrevam, por favor, o que é PVH? Porto Velho. É Macapá, não é? Macapá, isso aí. Macabu, Rio de Janeiro, Rondônia. Vejam que coisa mais maravilhosa. Rio Novo do Sul. Eu peço para o meu amigo Alan para escrever aqui novamente para quem quiser assistir o programa. Vocês vão ver uma surpresa muito interessante na televisão, algo que vai mexer mais ainda com as estruturas do judaísmo nacional. E hoje, para mim, o Brasil é o epicentro do judaísmo internacional, então, por consequência, com o judaísmo em geral. Pode escrever aí, Alan, para todo mundo. E é isso. É muita felicidade em poder compartilhar isso com vocês, esse grande ensinamento. A maior verdade,
a respeito do Lag BaOmer é que a mensagem fala para a história, a mensagem fez sentido, a mensagem faz sentido. Eu acho que é uma das mensagens mais fortes da existência do povo de Israel. Se alimentar da destruição e sair da caverna e saber compartilhar da luz. Um grandíssimo abraço. Eu peço para que quem tirou foto de todas as... Eu peço que compartilhe, tá bom? Se ninguém tirou, tira rapidinho agora, faz print screen de cada tela. A gente está com 6 telas. Peço que todo mundo abra a câmera, por favor, para a gente ter uma foto bacana, não ficar cheio de janela fechada. Eu não vou tirar foto, eu acho que várias pessoas estão tirando aí, tá? Espero que ninguém diga assim, os outros estão tirando. Tirem. E vamos compartilhar. Tá bom? Essa experiência maravilhosa de estar aqui juntando os casais e etc, e famílias e comunidades, a gente está com cerca de 200 pessoas aqui. Isso aqui é lindo, isso aqui é fantástico. Fantástico. Muita gratidão a todos e feliz Lag BaOmer para vocês. Diomar quer conhecer a comunidade de Ribeirão Preto. Quem é de Ribeirão Preto aqui, Lior, Tamara, por favor, entre em contato agora, tá bom? E fala com o Dior. Grandíssimo abraço.